Vamos lá, então. Sim. Marcos, é sempre uma alegria estar conversando com você. A gente conversa muito nos bastidores, Muito, né? Isso muito. É bastante interessante. Eu Até agradeço fiquei a feliz. generosidade, viu? A gente está sempre conversando. Fiquei feliz aqui com a sua vinda, quando o Marcos pautou aí a sua entrevista. Eu queria começar perguntando a respeito de um momento que a área médica no Brasil está vivendo, Perfeito. que é a questão importantíssima ligada à residência médica, né? É um momento extremamente importante para quem está saindo dos bancos da faculdade ou dos corredores, né, dos hospitais, Sem num dúvida. primeiro momento, para iniciar o trabalho efetivamente. E tem algumas coisas acontecendo aí que está preocupando o setor médico brasileiro, né? Por favor. Exatamente, Tizoco. A questão que se coloca é assim, eu até agradeço muito, viu, essa abertura da 94. O que está ocorrendo, gente, muito rapidamente, o médico faz um curso de 6 anos, ele demanda muitas vezes quase esse tempo, viu, Tizoco, para poder chegar no mercado em condições boas. Até uma das grandes preocupações, talvez o curso de medicina, Marcos, ele é um dos cursos mais longos que a gente tem. E ao final desse 6º ano, teoricamente, o médico ele pode realizar desde um transplante cardíaco até uma cirurgia neurológica. Na verdade, não é assim que acontece, gente. Então, nós temos um órgão que foi formatado pelo MEC, que se chama Comissão Nacional de Residência. E esse órgão, Marcos, ele coordena, ele supervisiona, ele abre, ele fecha, ele conduz a formação nossa. Porque a residência médica, como o nome diz, viu, Tizoco? A gente literalmente mora no hospital. Então ele precisa ter professor, precisa ter carga horária, precisa ter especialização, e é aí que a gente qualifica, que a gente aprende com professores com experiência, com mestrado, doutorado. E hoje, olha, infelizmente, né, no dia 17 de abril, até escrevi aqui, 17 de abril de 24, assinado, infelizmente, por um médico, o presidente Geraldo Alckmin, no exercício do cargo, mudou essa comissão. Porque essa comissão eram 6 entidades médicas, 4 entidades de gestão de governo e um médico de capacidade ilibada, que seria uma espécie de secretário executivo. E agora houve uma mudança nessa correlação de forças. E então as entidades médicas deixaram de ter participação, elas passaram para 4, saiu o nome, esse profissional de capacidade ilibada, e passaram a ocorrer a presença de gestores ligados ao governo de plantão. Então isso nos preocupa, Tizoco, por quê? Porque isso abre um espaço para a gente literalmente, desconstruir a residência médica. Para você ter uma ideia, Marcos, eu fiz um curso de medicina numa universidade pública, a Unicamp, fiz na época da data de 80, mais 4 anos de residência e mais 1 ano de especialização. Você está entendendo? E hoje, com essa quantidade, Tizoco, nós temos hoje quase 400 mil médicos no Brasil, mas nós temos 400 faculdades de medicina. Todo ano se formam em torno de 4.000 médicos e nós temos 2.000 vagas de residência. Por quê? Porque existe toda uma expertise. E as nossas entidades médicas, aqui embora nós temos a doutora Lucineri, que é a nossa presidente da PM, doutor Zé Eduardo Marques, que é o nosso distrital, doutor César Fernandes, porque eu sou da Associação Médica Brasileira, doutor Antônio, que é o nosso presidente da PM estadual, imbuídos com o Conselho Federal de Medicina, buscando os congressistas para mostrar que esse movimento é muito temerário. E a população, Tizoco, não vai perceber a má formação médica nesse primeiro momento, porque a nossa geração está aqui. Esse é uma bomba, né? É um esqueleto, Tizoco, que vai chegar na população daqui 15, 20 anos. O senhor está entendendo? Então, realmente estamos muito preocupados. E nós agradeço a abertura de estar aqui falando hoje sobre essa questão. São situações, muitas vezes, que ficam longe, não é, doutor Marcos, do entendimento ou até mesmo do conhecimento da população de uma forma geral, e que os reflexos, os resultados só vão ser conhecidos e sentidos lá na frente quando já não tiver muita coisa para se fazer. Exato. Aí você perdeu uma geração, você perdeu uma década, né? É mais ou menos, e eu
gosto sempre de lembrar isso, porque lembra também os nossos papos em relação à Sim, estrutura da saúde no Brasil, sim, principalmente da saúde pública, onde a gente já discutiu, inclusive muitas vezes aqui, Fundação Estatal Regional de Saúde, exatamente. necessidade de se contratar médico como pessoa jurídica e uma série de outras coisas. Aí eu fico muito feliz do nosso pensamento ter sido muito próximo nesse sentido, né, para apontar e inclusive apontar até para os gestores de saúde, Marcos, que o que falta para o Brasil, e aqui em Bauru principalmente, do ponto de vista da medicina que nós entregamos para a população, é muito mais um plano ou uma carreira estruturada para o Sim, médico no serviço público, sim, do que propriamente ficar discutindo terceirização, perfeito. FERSB, se terceiriza meridota, se não terceiriza. Isso é a ponta, isso é a tentativa de solucionar o problema sem ir à raiz do problema. É Exatamente. tentar apagar o incêndio com gasolina, infelizmente. Exatamente. O que a gente percebe, existem profissões que demandam um período muito longo de formação, e eu vinha conversando com o Netão, né, na escada, a área de saúde é uma área apaixonante. Hoje, nós temos, quem trabalha na área de saúde, ele é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, 24 horas por dia. Então, no momento em que a gente, aí eu até peço permissão para aumentar um pouquinho, nós estamos vendo acidentes como aquele peeling de fenol, Uhum. harmonizações, procedimentos que são realizados por profissionais da área de saúde, mas que não tiveram aquela qualificação. Então, a questão que se coloca é assim: para o paciente, para quem está na ponta da estrutura, ele quer que resolva, seja municipal, estadual, federal, mundial, que seja. Ele busca aquela criança com febre, aquela. Então, o médico ele demanda um período longo de aprendizagem. Se fala muito em inteligência artificial, eu acho isso perfeito, mas antes de você ter condições, de você ter estrutura, você precisa ter um bom estetoscópio e saber usar esse estetoscópio. Nós somos um país Uhum. pobre, nós somos um país com dificuldades estruturais. Eu tenho visitado, Tizoco, países da Europa, tive na Dinamarca, na Alemanha, na França, tive agora num congresso europeu. Você entra na maior maternidade de Paris, né, que é a Porto Royale, e você vê a singeleza e a simplicidade que eles têm no trato da pessoa. Então, como nós somos um país muito pobre, nós buscamos soluções complexas. Mas é muito mais importante a gente discutir uma vacina do que depois internar um idoso com pneumonia, com abscesso pulmonar, né? É muito mais fácil você tratar uma menina de 20 anos com uma alteração de peso do que depois você colocar uma ponte de safena numa mulher de 50 anos. A estrutura de saúde não permite isso. E a Exatamente. tendência da medicina, ela ficar, talvez na tecnologia, Tizoco, as áreas da tecnologia, da robótica, da computação, a área de ciência mais cara hoje é a área médica. Tanto que Hum. as vacinas, os tratamentos, as quimioterapias são absurdamente caras. Uma vacina, Marcos, para chegar no mercado, demanda cerca de US$ 1 bilhão durante todo o seu processo de desenvolvimento. E muitas vezes, é o nosso terceiro assunto, deixa-se de se usar uma vacina. Então, Exatamente. a população precisa entender que aquele profissional que está do lado da mesa, muitas vezes atendendo 100, 150 pessoas num prazo de 12 horas, ele é um ser humano. E a questão da terceirização, aí eu não estou fazendo nenhuma crítica a gestor, eu sou Uhum. só médico, né, Nós estamos parteiro, falando em tese, né, em Marcos? tese, em Quando nós filosofia, colocamos em termos de filosofia, né, a exato. questão do trabalho, do serviço público, ter um funcionário nessa área que tenha todos os direitos, que tenha toda a base para depois de dedicar 30, 40 anos da sua vida, ele não ter que voltar para o consultório, como muita gente faz, Sim, né, e lá botar mais 24 horas por dia, porque ele passou 20, 30 anos no serviço público e acabou não exato. tendo base nenhuma para sua velhice, vamos dizer Exatamente. assim. Se nós temos, não querendo fazer nenhum tipo de contraponto, mas se você tem algumas profissões em que você tem representantes do Arroio Chuí até o Iapoque, por que não temos profissionais de saúde? Mas profissionais de saúde com qualificação. Exato.
O volume do volume não quer dizer qualidade. Uhum. Então fizeram-se opções, não, vamos colocar médicos em todos os locais. Mas que tipo de profissional que você está formando? Em 2030, Tizoco, nós teremos 700 mil médicos no Brasil. O Brasil precisa de 250 mil. Tá? Então teremos uma geração, não só uma geração despreparada, mas as futuras gerações desmotivadas. Uhum. Porque quando você, antigamente, o que você quer ser quando crescer? Professor, advogado, engenheiro, médico. Quer dizer, antigamente as profissões eram bem estabelecidas. Né? 7h42, doutor, eu queria perguntar para o senhor sobre a implantação do HC-USP em Bauru. Puxa, olha, eu estava esperando você me falar. E olha, eu estava aqui vibrando quando vocês falavam de qualidade de vida, desenvolvimento da cidade. Eu falo, Tizoco, viu, Marcos? Eu acho que o maior evento, talvez, na minha opinião, porque nós somos jovens, né, Tizoco? Sim. É a implantação de uma faculdade de medicina da USP, associado a um complexo hospitalar como o Hospital das Clínicas, na cidade de Bauru. E aí eu queria pedir permissão para mandar um grande abraço para o professor Sebastião, que é um dos grandes idealizadores, ele é pró-tempore do HRAC, Uhum. da USP, do meu grande amigo Thales, que hoje é o diretor do Centro Cirúrgico do HC, diretor da Faculdade de Medicina, o meu grande amigo Danilo, tá? Que vem no Hospital das Clínicas, que são grandes visionários, viu, Tizoco? Como você é um visionário. Então, até conversando agora com o doutor Sebastião, e a gente está tentando, via PM, via Associação Médica, facilitar, ajudar, dentro do possível, trazer, mostrar para a nossa sociedade, né? Então, esse é aquele assunto que eu falei regional, porque o HC não se termina em Bauru. Ele não tá? se resume. Não se resume. No HC a gente tem professores que vêm do exterior, e nós temos aqui a Faculdade de Odonto de Bauru. Olha o que a Faculdade de Odonto representou e representa para Bauru. Então, um professor que sai lá de Copenhague e vem dar uma aula aqui em Bauru, ele vai demandar restaurante, aeroporto, condições de habitação, tá? Vai obrigar a gente a saber falar, não vou falar da Inés dinamarquesa, mas todo mundo tem que falar inglês. Então, isso é um upgrade. Então, o nosso Hospital das Clínicas, né, e a Faculdade de Medicina da USP, pra você ter uma ideia, o Tizoco, hoje, ele forma 60 alunos por ano, 60 alunos, olha a preocupação. Desses 60 alunos, tem mais 8 que são intercambistas, nós temos alunos da África, da América Latina, que vêm pela USP. Hoje nós estamos formando, hoje o Hospital das Clínicas, a USP está com em torno de 22 docentes, com todos qualificados, 80 preceptores, colaboradores em todas as áreas de saúde, atuam, Tizoco. Aí vem a questão, quando você coloca uma instituição numa UPA, quando você coloca uma instituição dentro de um posto de saúde, você muda o patamar. Você muda o patamar, porque o médico que está atendendo tem um professor ensinando aluno. Você qualifica, Você né? qualifica. O ser humano, o homem, ele é um ser, nós somos animais que aprendemos no olhar. Nós precisamos de referência, isso que está faltando no Brasil. As pessoas não estão se preocupando com a referência. Mais um assunto que a gente tratou ontem aqui, e foi exatamente sobre liderança. Exato. É isso que você está falando. Um médico à frente de uma equipe, numa UPA, por exemplo, como responsável, como alguém que o aluno ou que o residente olha para ele e fala, poxa, esse é o cara que eu quero ser daqui a 10 anos na minha profissão. Isso falta bastante. É bem por aí, né, Tizoco? Nós tivemos um primeiro médico da família, que foi o Dr. Célio Cabelo, e o restante da família eram ligados aqui em Bauru, né? Ou você jogou bola com o Pelé ou foi da rede ferroviária, né? Mais ou menos é nessa linha. E o Dr. Célio Cabelo, quando visitava a família, ele era uma referência para nós crianças. Do Célio veio o Salvador, irmão dele, veio eu, meu irmão, que é médico lá na Unicamp, o William, a geração que veio depois, meus 2 filhos são médicos, então um terminando a faculdade e outro já. Então, você cria não uma dinastia ou casta, você cria um conceito. E você tendo um médico, um professor dentro de uma unidade pública, você muda o patamar. Então hoje a USP está nos postos, está na maternidade, está no Lauro de Souza Lima, e aí eu fiquei abobado, porque o Thales me contando ontem,
né? Só para vocês terem uma ideia, em abril foram realizadas 383 cirurgias de média e alta complexidade no complexo HRAC USP. Nunca aconteceu isso aqui em Bauru, pelo menos até onde eu saiba, me perdoem. Já estão com 9 salas de cirurgia e mais 6 que vão ser abertas. Tá? E isso daí, conversando, o governo do estado colocou 80 milhões nesse complexo. E a grande preocupação que nós temos hoje, e assim, tudo via cross, sem aquele patrimonialismo, sem aquela coisa, eu sou amigo do Marcos, eu consigo. Não, tudo o que dentro da lei. indica, né? O que Exatamente. indica. Né? O justo e perfeito é o que a gente busca. Né? E aí, gente, qual que é a outra questão? Aí nós temos UTI pediátrica, que era a nossa grande preocupação. Já estamos com 10 leitos. 10 leitos. Estamos com 16 leitos de pediatria. Então, isso está crescendo. E eu conversando agora com o professor Sebastião, e aí eu quero aproveitar muito a rádio, colocar nessas questões. A grande preocupação hoje do hospital é assim, Tizoco, medicina suplementar é medicina suplementar, ela é necessária. Mas o nosso destino é medicina pública. Então, o Hospital das Clínicas, a busca dele agora é com os secretários de saúde, conversar com os prefeitos da região, tá? Saber as demandas, porque é o local que faremos transplantes, não só transplantes de órgãos sólidos, transplante de medula. Nós teremos as cirurgias robóticas no serviço público. Olha a perspectiva que nós temos. E o doutor Sebastião está buscando. Então, a gente precisa agora, como comunidade, como médicos, como formadores de opinião, trazer os políticos, porque essa é a discussão terceira que nós vamos fazer hoje. A boa política, com um bom gestor e com um bom técnico, todos ganham. Com certeza. Né? São 7h49, eu posso fazer mais uma pergunta? Sim, fique à vontade. Eu falo muito, hein? Não, mas isso é bom. E a última pergunta, Marcos, é exatamente sobre um tema que inclusive, a gente conversou antecipadamente, mas é algo que precisa ser colocado, né, que é a questão da vacina. Perfeito. É uma política, né, pública de saúde, de medicina preventiva, que, infelizmente, né, nos últimos tempos, a gente já vinha de uma situação meio complicada, de uma perda, né, de alcance das vacinas. Sim. A pandemia levou isso para um outro patamar, para uma outra discussão, infelizmente, mas como é que é a luta de vocês para tentar trazer isso de volta a uma condição, entre aspas, de normalidade aqui para o país? Nós, como entidades médicas, nós temos duas preocupações. Primeiro, converter os convertidos, né? É manter os colegas prescrevendo, manter os colegas prescrevendo, lembrando, porque a vacina, ela tem duas faces, viu, Tizoco? Em primeiro lugar, diz que a humanidade só sobreviveu graças às vacinas, penicilinas e às estatinas, né? E é uma grande verdade. É verdade. A segunda, depois que a gente aprendeu a lavar a mão, antes de cuidar do paciente, eu acho que foi a segunda revolução na saúde pública. Então, é importante que se diga uma coisa, a vacina não vem como graça de Deus. Ela demanda um período muito longo de pesquisa, fase 1, que é primeiro feito no laboratório, fase 2, que é feito com animais, fase 3, que é quando é colocado para a população, e a fase 4, que é o acompanhamento nos próximos 30 anos. Na verdade, gente, a vacina, a base dela não é muito diferente. É você colocar algum tipo de componente que vai fazer o seu organismo produzir reação. Então, o que nós vemos? Hoje, aí não vamos fazer nenhum tipo de discussão política, não cabe a nós aqui, mas nós temos que lembrar uma coisa, a humanidade era antes do desenvolvimento das vacinas, quando o Pasteur começou a entender a presença de micro-organismos, e paramos de morrer. Nós deixamos de rezar para os deuses e passamos a tomar medicamentos. E o que a gente tem visto, Tizoco, é que a humanidade está voltando para a metafísica, né? Então, o que é importante? Hoje, as vacinas mais importantes de tétano, a difteria, tétano e coqueluche, que a gente usa para gestante, para criança, para idoso, a vacina de dengue,
quem já teve dengue sabe do problema. Elas não podem ser descontinuadas. A vacina de Covid, a vacina da gripe, eu peguei a fase do início da SARS-CoV, que nós tínhamos uma perda de gestantes absurda, Tesouro. Uhum. Tá? E quando foi instituída a vacina da gripe H1N1, nós passamos a não perder mais gestantes. E a vacina, principalmente para criança, ela é um marcador da qualidade do atendimento médico. Quando a gente começa a não vacinar a criança, não é só o fato de não vacinar, Marcos. É que essas crianças não estão indo ao posto de saúde, não estão procurando pediatra. Se eu posso deixar uma mensagem aqui para todos, vacine, vacine. Quantos morreram de Covid até a gente iniciar o processo de vacinação? E quantos morreram pela vacina? Eu não vejo estatística. Deixar muito claro. Não precisa ser médico. Basta você refletir. Então, esses processos, hoje nós estamos, a gente busca em torno de 90% a 95% de cobertura vacinal. A vacina de difteria, tétano e coqueluche, hoje, o último que eu vi agora no congresso que eu participei, está menos de 40%. E a vacina é um ato de humanidade, porque quando eu estou vacinado, Marcos, eu estou te protegendo. A gente tem um processo que chama vacinação de rebanho. Mas não precisa morrer todo mundo, não, para depois o rebanho ficar protegido. Para começar um novo rebanho, pelo amor de Não, Deus. né? Exatamente. Essa posição sua. Então, nós aprendemos, existe uma frase que eu gosto muito, se me permite mais 3 minutos. A gente aprende em 2 condições na vida. Pela reflexão ou pela experiência. Diria, pelo amor ou pela dor. Então, eu acho que esse é um momento de que a gente precisa de muita reflexão. E cabe a nós, médicos, profissionais de saúde, formadores de opinião, estarmos incessantemente, né, lembrando a população, falando, e outra, vivenciando aquilo que a gente prega. O Coni falava uma coisa que eu achava muito interessante. Se até Deus precisa tocar o sino para a gente ir na missa, todo domingo, por que não a gente não toca o sino todo dia, né? Para levar o pessoal para vacinar, né? Para levar o pessoal para vacinar. E dessas máximas aí, né? Eu me lembro de uma que diz o seguinte: os inteligentes aprendem com a própria dor. Os sábios aprendem com a dor dos outros. Exatamente. Né? Isso também se chama muito empatia. Exatamente. Essa é a nossa empatia. Entender lá. Perfeito. Doutor Marcos, maravilhoso. Incorporei, viu? A gente poderia ficar a manhã inteira aqui conversando, porque tem muito assunto. A gente poderia ainda falar de medicina preventiva na base, né? Falar do posto de saúde, para antes da necessidade da medicina tão cara que o senhor falou, levar a criança no posto de saúde, né, bem novinha, para ter o acompanhamento, vai evitar que ela desenvolva uma doença no futuro, que seja necessário estar abarrotado. Exato. E brigando aqui com a Cross para ter vaga ou para não ter. Exato. Mas a gente vai voltar a conversar ainda. Agora Obrigado que vocês me convidaram, vocês estão perdidos. O caminho está sempre aberto, né, Marcos? Com certeza. Fique à vontade, viu, doutor? Obrigado pela presença aqui. Tivemos a grande satisfação de receber o Dr. Marcos Cabelo, que é diretor de comunicação da Associação Paulista de Medicina.